Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo o que neles habitam, nós estamos alegres com o Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Criador. E estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez, para ouvir a Tua palavra, para entoar louvores ao Senhor, para Te adorar. Aceite a nossa adoração mais uma vez nessa noite, Jesus. Abençoa nossos irmãos, Senhor, que cada um possa sair daqui alegres, que cada um possa sair daqui com a sua alma regozijando, alimentado pela Tua palavra. Nós Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, com Jesus, amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 241. Sol maior. 241, louvai a Jesus amoroso, amém? Sol maior, irmão. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, quem nos enche de santo gozo, com sangue os céus ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória, pois Rei e Senhor Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Aleluias, graças a Deus. 205, dois discípulos no caminho de Emaús. Vamos todos cantar, louvar ao Senhor com esse hino. É maior, irmão. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo, aleluias. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco nosso amado e bom Jesus. Aleluias, graças a Deus. Vamos adorá-lo com mais um hino, o hino de número 167. Minha âncora é Jesus, amém? Enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles iam navegando junto com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora, que é Jesus o Salvador. Todos.
Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto os lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Amém, aleluias. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Ao som desse hino, vamos receber o pregador da noite. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez podermos entrar neste lugar, para podermos ter companheirismo contigo, ó Deus, onde nós recebemos refrigério, ânimo, para continuarmos a seguir nesta jornada. Ajuda-nos, ó Pai, enquanto nós te oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração. Perdoa nossos pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela nossa página na internet. Deus recompense a cada um que veio ao tabernáculo esta noite, vocês que nos acompanham pela nossa página na internet. Vamos ficar em pé, vamos abrir nossas Bíblias em São João, capítulo 3, verso 16. Uma escritura bem conhecida, é o versículo áureo da nossa Bíblia. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único que saiu direto de Deus. Não passou pela via do sexo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Que amor é esse que envia a si mesmo ao mundo, que se dá por todo o ser humano, sem esperar nada em troca. Já pensou você nisso? O Deus Todo-Poderoso
que ama todo e qualquer ser humano, não no intuito de receber uma adoração, muito embora ele deseja ser adorado, mas não por obrigação. Já pensou na grandeza deste Deus? Já parou você para pensar nisto? Nós, como seres humanos, nós vamos nos tornando bastante individualistas. Olhamos para nós mesmos e para nossa família. Não é isto? Você olha para o seu esposo, para a sua esposa, para os seus filhos, no máximo. Quando vai passando o tempo, você entende que também é importante você olhar sobrinhos, netos, mas não vai passando muito disto. Mas que Deus é esse que se dá pelo ser humano sem usar de um poder de barganha? Estou te dando isso, mas obrigatoriamente você tem que me dar isso. Não seria então muito arriscado? Conhecendo o ser humano como ele conhecia, envia seu filho para pagar um preço pelos seres humanos, e agora a maioria destes seres humanos não reconheceriam seu amor. Pouco contraditório, não? Ele podia ter enviado um anjo, ou não? Neste escuro dia maligno em que estamos vivendo, mensagem amor, parágrafo 6, eu vou meditar dentro desta mensagem. Quando existe tanta confusão dos dois lados do mundo, e nas nações, e na política, e em cada passo da vida, até mesmo no circuito cristão, mesmo ali há confusão. Mas estamos muito felizes em saber que Jesus continua vivo, como as Escrituras têm dito dele. Mas aonde ele está vivo? Veja que na Escritura que nós lemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu. Prestou você atenção nisto? Que ele deu, ele não emprestou, mas ele deu. Então Jesus é nosso. Você pode dizer isto? Jesus é meu. Ele não nos emprestou Jesus, ele nos deu. E onde ele está vivo hoje? Mesmo em lares cristãos, há muita confusão. Quando vemos o fim se aproximar rapidamente, os sinais da sua breve vinda, nossos corações saltam de alegria quando descansamos na bendita promessa de que ele é o mesmo, que ele nos amou e que ele se entrega por nós. Nos ama, continua sendo o mesmo e se entrega. Nesta tarde, nós fomos ao sepultamento do irmão José Lages. Carinhosamente nós o chamávamos de irmão Zezão. Creio que todos aqui devem lembrar. Irmão de cor, sempre de terno, alto, alegre. Glorificava com alegria e era alto. Você vê o semblante do cristão, a diferença quando ele está ali dentro de um caixão. A segurança de uma família, a segurança do ser humano, quando ele provou deste Jesus.
a sua obra como pai, como mãe, como esposa, como marido, como excelente profissional, cedo desvanecerá. O mundo entende legado como algo que o pai e a mãe deixam para o filho, que os põe em uma boa profissão. Então aquele pai e aquela mãe deixou um bom legado, pagou uma faculdade, e agora o filho é um excelente profissional. Isto para o mundo é um bom legado. E para nós cristãos, será que também é a mesma coisa? O maior legado de uma mãe e de um pai é plantar Jesus na alma de seus filhos. Porque rapidamente a sua obra como diácono, como cantor, como pastor, como técnico de som, cedo desaparecerá. Quando os favores acabam, a ingratidão começa. Vou repetir. Quando os favores acabam, a ingratidão começa. Quando deixamos de ser útil, a inutilidade vem à tona. Amar alguém em sua inutilidade, há de se ter Deus dentro do coração. Ele olha para a raça humana caída, perdida, inútil. Ou não era assim que éramos? Zambujeiros maus, plantas daninhas, não prestávamos para nada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não servíamos para nada, a não ser para pecar mais. E ele olha com outros olhos para o ser humano. Já tentou você olhar para aquela pessoa que te feriu com outros olhos? Porque aquela que pode se tornar o seu maior inimigo é aquele que foi o seu maior amigo. Porque ele te conhece muito bem. Mas Jesus olha para o ser humano e consegue enxergar uma saída. Só Deus poderia conseguir enxergar algo para alguém que não tinha mais saída. E nós, nesta dimensão humana, com a nossa mentalidade humana, nós só conseguiremos se sairmos do nosso nível humano e subirmos ao nível de Deus para encontrar saída. Sabe, irmãos, o ambiente onde nós vivemos vai criando uma redoma. E vai sendo difícil de Deus usar-nos ou agir em nosso meio por tanta incredulidade. Na mensagem Provando Sua Palavra, o irmão Branham é emblemático. Ele diz: Deus sabia que a maioria seria incrédulos. E incredulidade é a única coisa que vai afastar o ser humano de Deus. Porque ele comete todas as outras coisas por não crer. Veja, ele ama o mundo de tal maneira que dá para que todo aquele que nele crê. Então veja, ele não nos foi emprestado, Jesus nos foi dado. Para que não perecesse, mas que tivesse vida eterna. Agora observe, vida eterna consegue se enxergar com olhos naturais? Não. Vida eterna, algo que não tem fim, porque nunca teve um começo,
O humano consegue enxergar isto para si mesmo? Quando ele olha para o amigo e para o parente partindo? Aquele que vai e não volta para dizer como foi? E crer que há uma vida eterna? Tem-se então de ter uma semente. Alguns escolhidos, Pai, eu oro por estes. São João 17, oração sacerdotal. Há alguns específicos. Você fala isso para o incrédulo, ele vai achar, ele vem e te fala, como já disse algumas vezes para mim, pode ter dito para você. Então vocês são os melhores? Eu disse, eu não sou, mas ele me fez o melhor. Porque há algumas pessoas em destaque, que elas não se associam com aquilo que é contrário à palavra, que elas não têm prazer naquilo que desagrada a Deus. Elas têm algo de diferente. Quantos milhões de habitantes não existiam na Era Negra, Columba? Por que alguns 60 milhões tiveram o prazer, o privilégio de morrer, e os outros 200, 300, 400 milhões ou bilhões de habitantes que existiam, não tiveram aquela oportunidade, aquele prazer? Porque para esta outra maioria, aquilo era uma loucura. É verdade, e é mesmo. Continua sendo loucura Deus se condescender, vir à terra e não enviar um anjo, mas envia um filho para ser zombado, para ser criticado. Que loucura é esta? A loucura da cruz. Alguns olham para aquele fato e tem ali a loucura da cruz. Por ser unigênito, toda a natureza que tinha em Deus, tinha nele. Mas ele não era apenas filho de Deus. Sendo um filho, ele teria de ter um princípio, como ele teve, quando ele nasce de Maria. Sendo o próprio Deus, então ele não teria começo. Se ele fosse apenas filho e não fosse o próprio Deus, ele teria início. Como teve um fim um dia? Ou não? Teve. Loucura servir a Deus. Loucura não se associar com aquilo que Deus não deseja que nós nos associemos. Quando todo mundo diz uma coisa, quando toda a sociedade diz algo, e você vai ao contrário, loucura. Mas nós não queremos ser loucos para o mundo. Nós não queremos desagradar ao amigo da faculdade, ao amigo no trabalho. Porque eu vou me tornar uma pessoa inconveniente. E se nós não formos nos tornando realmente inconvenientes, não por ignorância, mas pelos fatos, pelas circunstâncias que não tem como você sair, porque a nossa aparência vai mudando, ao passo que nós vamos entrando em Deus, a sua aparência, a primeira coisa que muda, irmão, a primeira coisa que muda no nascido de novo é sua aparência. Veja um que se afasta da palavra, a primeira coisa que ele perde é a aparência de santidade. Há uma áurea em torno do eleito e do cristão que o distingue dos outros. Você quer a Bíblia para isso? Quando Pedro olhava aquela cena de Jesus sendo vendido, ele contorna a fogueira. Aquela mulherzinha olha para ele e fala assim, você se parece um deles, viu? O seu falar te denuncia.
se a nossa conversa ainda não está nos denunciando quem somos, há algo de errado conosco. Algo tem que denunciar este mundo. Algo tem que denunciar esta geração. Alguém teria de denunciar. Mais uma, Elias, és tu o perturbador de Israel, Elias? A doutrina de Elias perturbava. A vida de Elias perturbava as pessoas. As nossas vidas vão começar a perturbar as pessoas. Isso não é mecânico. Eu não estou falando de algo mecânico, de algo impositivo. Eu estou falando de algo natural. Não para ser um santarrão, alguém que se põe acima dos outros. Não, não, não. Não me entenda mal. Eu estou falando de algo natural. Pedro não ficou orando 10, 50 dias subindo no monte para ser aquilo que ele era. Aquilo que ele era já estava dentro dele desde que ele nasceu. Quando ele encontra-se com Jesus numa tarde, depois de uma pescaria frustrada, aleluia, ele aparece em nossa frente diante das nossas frustrações. Quando nós cansarmos de nos frustrar, ele vai aparecer. Enquanto houver muitas habilidades e ainda muitas saídas para nós, ele não vem em cena. Foi depois de uma frustração. Por quê? Porque Pedro era um exímio pescador. Era um dos melhores da região. O seu barco era o melhor. Os seus ajudantes eram os melhores. André pescava muito bem. Mas ele tinha algumas contas para pagar. Amanhece o dia e não tinha nada para pagar. E agora? Talvez o limite da conta dele já tinha estourado. A filha estava no hospital. A mulher internada. O cunhado indo para o cemitério. Eu estou apenas aqui conjecturando. Ele não tinha como mais resolver com o cartão de crédito. Não tinha mais o jeitinho brasileiro de resolver. Ele teria que vender o seu barco para pagar as suas contas. E a profissão? E o que é que eu vou fazer? Mas se eu não vender o barco, eu não pago. Quem sabe não era a última manhã de esperança para ele. E ele volta e começa a enrolar as redes. Lava as redes e começa a enrolar as redes. Não foi assim que Jesus o encontrou? Porque Jesus gosta de pessoas determinadas. Lavar as redes é estar lavando as suas emoções, lavando as suas frustrações. Ele começa a enrolar a rede porque no outro dia podia ser melhor. Ele não deixou as redes lá. Deus gosta de pessoas prontas mesmo no baixo. Mesmo diante das frustrações, das decepções, ele começa a enrolar as redes. Ele não parou. Porque podia ser diferente no outro dia. Porque enquanto estamos nesta caminhada de uma vida cristã, há coisas que vão nos fazer desejar parar. Mas comece a lavar as suas redes, irmã. Comece a lavar as suas emoções ao pé do altar. Comece a enrolar, porque amanhã vai nascer de novo o sol. Não desista da sua filha, do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Não desista. Aleluia, aleluia. Ana vai ao altar. Ela não desistiu enquanto não recebe a bênção. Ela estava lhe oferecendo a sua adoração. Aqui está a minha adoração, Senhor. Eu não vou desistir. Pensa nisto.
ele ouve uma voz que foi diferente das outras vezes. Não era um concorrente seu, mas era alguém que podia falar e atingir algo que ninguém nunca tinha conseguido atingir. Quando é ele falando com você, algo te impacta, que você sabe que é uma voz diferente. Já sentiu você isso? Já presenciou você esta voz? Quando ele ouve aquela voz, ele não duvidou. Duvidar não é característica de eleito, ele crê. Você não quer tentar jogar a rede para o outro lado? Eu passei a noite inteira, mas mediante a tua palavra. Quem disse para Pedro que a palavra dele tinha alguma autoridade? Mas dentro da alma dele fez contato com aquela voz. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua mensagem, todos os segredos se cumpririam. Esta mensagem foi ecoada e a sua alma ouviu esta voz e produziu um fruto. Aleluia, aleluia. O que produziu em Pedro, produz em você hoje. O quê? Vida. Mudança de vida. Aleluia. Quando ele se encontra com Pedro, a profissão dele é mudada. Prestou você atenção nisso? Os cristãos, os santos da Bíblia tinham profissão de ser cristão. A profissão de Pedro agora muda, você vai ser pescador de homem. Ele continuou sendo humano, mas agora tinha algo mais importante. Ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de fazer suas coisas, mas mudou o sentido. Muda o sentido da nossa vida quando encontramos Jesus. Retenha isso na sua alma, porque Deus deu. Ele não nos emprestou, Ele deu a si mesmo para nós. Jesus é meu. Pode repetir? Jesus é meu. Aleluia. Jerusalém não quis. Anás, Caifás não quiseram, mas uns pastores de ovelha receberam ele. Aleluia. Puderam adorar com José e Maria. Um tipo que a mente simples captaria. Intelectuais não compreenderiam, mas pessoas de mente simples compreenderiam o plano da redenção. Você não entende muita coisa, mas você crê em tudo que está aqui. Você entende o verdadeiro amor. Pensa nisto. A profissão de Pedro é mudada. Há uma conversão, mudança de rumo, mudança de rota. Traga para você. Quando houve uma conversão na sua vida, você pode se lembrar do momento? Ou você continuou há 30, 40, 50 anos, está do mesmo jeito a sua caminhada? Se ainda não aconteceu uma mudança de rota, vai acontecer, tem que acontecer. Quando o desespero acontece, ele entra em cena. Quando o desespero acontece, ele entra em cena. 400 anos sem uma oração respondida, até que um dia Joquebede orando, o anjo vem e entra dentro do seu quarto e faz a sua presença ser notória e diz: do seu ventre vai vir o libertador. Por mais de 400 anos, sem uma oração respondida, naquele dia a oração foi respondida.
Você passou 20 anos, 30 anos esperando por algo, mas chega o dia V, que você atravessa. 4 dias para Lázaro, 21 dias para Daniel, 120 anos para Noé, 400 anos para Israel. Se for preciso ficarmos 2.000, 3.000, 4.000 anos na terra, ficaremos crendo que o arrebatamento está próximo. Porque nós vimos a coisa, nós provamos deste Deus, e nada tira este sabor da nossa boca. Aleluia! Quem prova, quem gosta muito de manga, que prova do sabor da manga, aonde sente o cheiro, lembra do sabor. Quem prova de Jesus, aonde sente o cheiro de Jesus, não é isso um dos presentes? Mirra, o bom cheiro de Cristo. Ovelha tem cheiro de ovelha. A sua conversa tem bom cheiro. Seus assuntos têm bom cheiro. Eles sobem ao altar de Deus a sua adoração como um bom cheiro. Não provoca um desastre como foi provocado na adoração de Caim. O fogo sobe gostoso. Revelação te faz adorar a Deus com entendimento. Romanos capítulo 12. Adorar com entendimento. Saber o que está adorando. Saber o que está fazendo. Mas o que é isto? É São João 3,16. É o amor de Deus que pensou: eu vou ter tantos nesta era que vão crer em mim. E pensa nisso, que preciosidade. Na era de Laodiceia ele disse: eu vou me mostrar para o Gilmar, eu vou me desvelar para ele, eu não esconderei nada dele. Pensa nisso. Eu não vou enviar a minha filha fulana, ciclana, você pode citar seu nome? Na era de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. Eu vou enviá-la em Laodiceia. E ela vai ser forte. Ela vai suportar todos os demônios que todos os patriarcas, profetas, irmãos suportaram, e mais 200 milhões. Eu vou estar dentro dela. Eu vou estar dentro dele. Ele vai vencer até aquilo que ele jamais imaginava que venceria. Você acha que você já venceu muito? Prepare-se. Prepare-se, noiva eleita. Coisas maiores ainda veremos no nosso meio. Para esta igreja ômega foi prometido vencer o que a alfa não venceu. Aleluia! Quando vencermos a nós mesmos, aí veremos o poder da palavra falada, instaurada em nosso meio. Nada parou na frente do irmão Brana, porque ele conseguiu vencer a si mesmo. Nada. Mudança de profissão. Amor de Deus. Não importa se a maioria não vai me adorar. Não importa se a maioria não vai me agradecer, mas uma pequena minoria vai me entender. Pensa nisso? Uma minoria vai me entender, mas Deus querendo ser entendido? Sim. Porque para a sua geração ele foi mal entendido, mas alguém o entenderia bem. Veja. Não é muito, não é a leitura, ou o quanto possamos ler, é o valor do que lemos. Não faz nenhuma diferença se é muito longa ou não, é o valor do que lemos. É aí onde pode descansar nossa fé, porque é a palavra do Deus vivo. Que diferença é para uma mulher, para um homem que descansa sobre a palavra de Deus? É seguro esse piso que você está pisando. É estável. Não oscila. Senhor, o que eu vou fazer para tratar dos meus filhos?
O que eu vou fazer para minha cunhada que está lá no hospital? Pedro poderia dizer isso. E o tanto de dívida que eu tenho? Pedro, vai lá agora, você vai pegar o primeiro peixe. Você abre a boca dele e você vai tirar uma moeda e vai ser o valor exato do que você precisa para quitar aquela dívida. Que Deus é este? Hã? Que Deus maravilhoso! Irmão, se isso não mexe na sua alma e você não consegue dar nem um aleluia, tem algo de errado. Porque estávamos destinados à morte, mas Ele desejou que você vivesse. Aleluia! Ele não quis que você morresse. Ah, meu irmão. Aleluia. Ele não quis que você morresse. Ele não quis que você ficasse separado eternamente dele, porque morte é separação eterna. Ele quis que você vivesse. Ele quis ter companheirismo com você. Então Ele te presenteia com a palavra e com a mensagem de um profeta. E você crê nela, então você jamais vai morrer. Sabia disso? Você jamais morrerá. Jamais! Então morte não faz parte do vocabulário do cristão. Ele não morre. 1 Tessalonicenses 4:3 é aqueles que dormem. Não há morte relacionada ao cristão. Há um sono reparador em um corpo celeste, junto com os santos em festa. Morte não faz parte do vocabulário do cristão. Pensa nisso? Não faz parte. Porque tragada foi a morte. Derrotada foi a morte. Ele então tinha que fazer todo esse percurso para que o ser humano, quando passasse por aquilo ali, ele já entrasse vencedor. Quando passarmos por este caminho, ele disse: não, aquele ali já vai entrar vencedor. Aquela ali já vai entrar vencedor. Porque ele, sendo onisciente, presciente, ele sabia que quando essa palavra fizesse contato com você, você não fecharia a porta. Eis que estou à porta e bato não combinou com você, porque você já escancarou as portas. Você estava numa caminhada, no seu trabalho, no seu labor, no seu dia a dia. Ele fez algo para que então você o compreendesse. Não foi isso que aconteceu? Ele provocou uma situação. Talvez você não se lembre, mas ele provocou algo para que você tivesse contato com ele. Foi numa frustração, foi numa situação difícil. Ele então aparece em cena, em forma de uma criança, em forma de um estranho, em forma de um ente querido, mas ele apareceu. E você chamou como Cleófas e seu amigo. Já se faz tarde, o senhor não quer entrar e ceiar comigo? Porque você entendeu que o tamanho deste amor você jamais poderia pagá-lo. Então o que você poderia fazer para ele era oferecer uma adoração. A Maria lavou os pés com lágrimas. A samaritana pegou água para ele. E você também fez alguma coisa. Senhor, não tem como eu te pagar. O que é que eu posso fazer? Então você fez algo para ele. Você nem percebeu, irmã. Você nem percebeu, irmão. Mas você já prestou uma adoração para ele. Você abriu mão daquela proposta? Era uma adoração. Você disse não àquela proposta de Satanás? Era o seu culto. Eram as suas lágrimas aos pés dele. É o amor de Deus em nossas almas que fez contato com nossos corações, que te fez entender.
todas estas coisas. Pensa. Perdidos, errantes pelo caminho, sem destino. Pergunte para alguém que não enxerga da maneira que você enxerga e pergunte: para onde você vai? Para onde você está indo? Já fez essa pergunta para alguém ali no seu trabalho, onde você está? Eu vou construir isso, construir aquilo, e depois? Depois eu vou morrer, e depois da sua morte, para onde você vai? Não sei. Calma aí, então louco é aquele que serve a Cristo ou que não serve? Porque nos chamamos de louco, nos chamamos de antiquado, de retrógradas. Então quem realmente é louco? Jesus, é diferente, quando você conversa com alguém que teve um contato com Ele. Pedro, você vai deixar, Pedro, a sua profissão, você se dedicou a ela há 20 anos, há 30 anos, e agora você vai seguir este homem que você nunca viu. Abraão, para onde você está indo, Abraão? Eu ouvi uma voz. Aleluia. Sai da tua casa, sai do meio da sua parentela. Jairo, pode sair. Fulana, pode sair. Ciclano, saia. Há uma separação do cristão com o mundo. Há uma separação do joio com o trigo. Sai que eu vou conversar com essa menina. Ela não está morta, ela dorme. Eu vou começar a conversar com ela. Ele não está morto, irmã. Ele está dormindo. Aleluia. Quando Jesus chama Lázaro da sepultura, ele não estava em um corpo celeste. Captem isso. Ele estava em um corpo terrestre. E ali era Jesus, ali era o tipo da noiva. Aleluia. Ele chama dentro do sepulcro aquele que estava morto. Essa autoridade vem para nós, que ela chama aqueles que estão mortos em sepulcros denominacionais, espalhados no engodo do diabo. É você, mãe, que chama seu filho. Chamar. Corpo terrestre. Pensa nisso. Ele não estava em um corpo celeste. Chamou. E ele veio. Chamou o nome de Lázaro. Você chama aquele nome que você o ama. E vai sair dentro daquele sepulcro de Satanás. A única coisa que você vai dizer: vai, pode se desatar aí, você já levantou. O que era mais difícil era você sair. E você saiu, agora desate a si mesmo. Abraão, eu ouvi uma voz. Que voz amável e dócil. Mas Abraão, você vai para uma terra que você nunca viu. Mas essa voz me convenceu. Convencidos e convertidos. O que é isso, Abraão? Você está ficando louco? Não sei se eu estou ficando louco. Mas num dia, aquela loucura para os olhos naturais fez com que ele recebesse em Gênesis 19 uma promessa: você vai ser pai de muitas nações. O que é loucura para este mundo é inteligência para Deus. Era um segredo entre Deus e Abraão. Foi uma conversa pessoal. Deus falando com Abraão. E quando ele o encontra, ele tinha que seu corpo se assemelhar com o corpo de Abraão. Então ele vem caminhando para aquele deserto do Saara, escaldante.
calor terrível. Abraão sentado em frente à cabana, devia estar doente. Já olhou você isso, um detalhe na Bíblia? Era no calor do dia. Quem fica sentado no calor do dia, em frente a uma cabana, num deserto terrível, estava com problemas, estava com dificuldades. E ele aparece. De longe, ele começa a olhar, não sabia quem era, mas quando ele ouve a voz, ele, opa, essa voz eu lembro dela alguns anos atrás. E começa a contar o que era segredo. Quando ele levanta a cabeça, opa, essa voz, mas não era um segredo entre nós? E agora o Senhor já está se revelando? Não ficou só para a noiva, mas como um indivíduo apenas, mas para todo um corpo. Ele vai se revelando para um corpo feito de membros dentro de um corpo. E ele foi se revelando, se revelando, se revelando, se revelando, até que ele atinja a última alma eleita. Ele vai se revelando. Porém, quando cessar, acabou. Que isto possa ser ampliado em vossas almas, em vossos corações. Amém? Amém. Um abraço fraternal a vocês que nos acompanharam pela nossa página na internet. Irmã Raquel Silva, em Novo Gama, Goiás. Irmã Arlinda Nery, em Valparaíso, Goiás. Irmão Luiz Siqueira e família, em Jardingá, Goiás. Irmã Palmeirinda, em São Miguel, Goiás. Irmã Tassiana Moreira, em Uberaba, Minas Gerais. Irmã Mércia, em Águas Lindas, Goiás. É Mércia ou Merci? Merci. Em Águas Lindas, Goiás. Irmão Eupídio e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Inaldo e família, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Inácio e família, em Novo Gama, Goiás. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão José Firmino e Aldenice, em Jaú, São Paulo. Irmã Edneia Costa, em Jardingá, Goiás. Irmão Regimilton, em Valparaíso, Goiás. Irmão Leonardo Leite, em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão João Leite, irmão Agostinho, em Jardingá, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Ana Kes, em Águas Claras, Distrito Federal. Irmão Edson Cunde e família, em Minaçu, Goiás. Irmão Marcelo Mesquita e família, em Valparaíso, Goiás. Irmão José e família, em Sertãozinho, São Paulo. Irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmã Maria Olímpia, em Lusiânia, Goiás. Irmã Andresa Souza, em Jardingá, Goiás. Irmão Neri e família, em Catuetê, Paraguai. Irmão José Correia e família, em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmã Eliana, irmão Ricardo, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmã Noemi Duarte, em Asa Norte, Distrito Federal. Irmão Isaac e família, em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmã Ivone, em Novo Gama, Goiás. Irmã Cristina e família, em Salvador, Bahia. Irmã Carla Núbia, em Pedregal, Goiás. Irmã Pâmela e irmã Sâmala, em Barbalha, Ceará. Irmã Aparecida Fogaça, em Distrito Federal. E também meu amigo irmão Renier, Deus te abençoe. Ele está em Vancouver, no Canadá. Deus te abençoe. E mais 40 conexões não identificadas. Não veio nenhum pedido de oração. Antes do pedido de oração, vamos relembrar nosso programa Fé para Vencer, diariamente pela Rádio Redentor, AM 1110, das 12 às 13 horas. Aos sábados pela rádio, vai das 7 às 8 da manhã. Pela nossa página, diariamente, no mesmo horário, das 12 às 13 horas. Nossos cultos aqui, todas as terças, às 19h30, e aos sábados, às 18 horas. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus, irmão Eliseu? Vamos orar aqui. Não há nenhum pedido, nem aqui na internet. Se houver aqui no tabernáculo, você levante uma de suas mãos, ou mesmo você pela internet. Onde você estiver, levante uma de suas mãos e Deus confirmará mediante a sua fé. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e Pai, que declaração de amor o Senhor fez por nós nesta noite, Senhor. Como é bom sentir amado por Ti. Nossas almas rejubilam, nossas almas se alegram. Isso promove cura nas nossas almas, no nosso físico, no nosso espírito, Senhor. E aqui nós estamos agora agradecendo ao Senhor por este banquete a qual o Senhor nos deu. Que isso possa, Pai, nos ajudar durante esta jornada que está chegando ao fim, Pai. Nós podemos sentir claramente, Senhor, o fim de todas as coisas. Está tão próximo o fim das nossas lágrimas, das nossas dores, dos nossos pesares, a qual nós adentraremos a eternidade, onde apenas haverá júbilo e canções de louvores a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos enquanto caminhamos, que o Senhor permita que isso não caia no nosso esquecimento jamais, que isso possa promover uma alegria constante dentro de nós, a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, despede cada um de nós em paz para os nossos lares, guardados e protegidos, nos livrando dos acidentes, da morte precoce, da insônia, do pesadelo. Ó Deus, ajuda cada um de nós. Abençoe o Teu servo, este jovem pregador, Senhor. Abençoe ele no seu ministério. Ajuda-o, capacita-o cada vez mais, dando ele a unção poderosa do alto. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã, dizendo Deus continue te abençoando. E até sábado próximo aqui em Taguatinga. E amanhã culto maravilhoso de oração. Se você pode ir, vá. Se não, acesse a página e torne ali do seu lar um altar. Deus os abençoe. Jesus.